Feliz Natal! Essa live aqui, né, um dia depois do Natal, que melhor maneira de comemorar essa época do ano maravilhosa, onde a gente se abre para energias positivas como amor, generosidade, paz, carinho, afeto, tanta coisa boa, né, que essa época do ano nos remete. Então, que melhor época do que essa para a gente abrir a nossa consciência para falar de expansão da consciência. E esse é o segundo episódio da nossa série que a gente está fazendo aqui, que é Consciência, Consciência, aonde as terças-feiras aqui no nosso Instagram Temporariamente Humana, a gente está fazendo essas lives bem espontâneas. E na live passada, na primeira, eu fiz, gente, eu fiz uma live falando da minha experiência com o cientista Tom Campbell. Eu li só as anotações do dia 1 e foram 3 dias, ainda faltou dia 2 e 3. Mas hoje a gente vai dar uma pausa nas anotações e eu convidei meu querido amigo Mário Jorge, que é um especialista em My Big Toe, é o tradutor e divulgador do trabalho do Tom em português. Então, ele sabe falar e explicar muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Edi. Boa tarde. Olha, obrigado. Eu acho que é Gabriel. Gabrinho, beijo. Vamos lá. Deixa eu ver se o Mário já entrou, porque hoje nós vamos falar de realidade virtual. Existe um cientista iluminado, que eu já falei para vocês que ele é meu guru encarnado, depois que eu conheci ele. Se você ainda não assistiu a nossa outra live da semana passada, onde eu explico um pouco mais sobre isso, assista depois, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos My Big Toe e eu também vou pedir pro Mário falar um pouco sobre como é que está sendo a nossa experiência, a minha e dele, de participar como voluntários da equipe de voluntários do Tom Campbell. E é isso. E o que é que a gente está aprontando por aí? Muito legal mesmo. E a gente vai estar juntos de novo, ó. O Mário mandou a solicitação. As mãos, que aqui tá frio, o clima é muito seco. Já mandei, já aceitei o seu convite, Mário. É só conectar tudo aí. Vamos lá. Que maravilha! Ai, vou botar um aqui. Querido amigo Mário, tá chegando, tá chegando. A internet está conectando ainda dele lá, né? Eita, que estourou a luz aqui. Saiu, o Mário saiu, mas vamos lá. Mário, você vem aqui em Boston? Ai, que maravilha! Vou começar minhas viagens em 2024. Estamos planejando viagens aqui pelos Estados Unidos, viagens para o Brasil. Estamos planejando aí nossas viagens, tá? Deixa eu ver se tem mais um convite do Mário. Não tem. Mário, diz oi aí de novo, amigo. Que eu aceitei o teu convite, mas deu alguma coisa aí errado. Vamos lá. Adicionar, peraí. Ah, entrar ao vivo com Tom, My Big Toe, Campbell. Cadê o nosso Tom Campbell brasileiro? Agora, Mário, você tá ao vivo, a gente tá vendo seu escritório. Eu estou vivo, mas estou descosta aqui. É verdade. Amigo, então vamos lá. Hoje eu quero que a gente fale um pouquinho para eles da nossa aventura também, né? Lá em Huntsville. E que a gente está com a nossa viagem marcada, passagem comprada para encontrar o Tom de novo. E que legal! Ai, gente, que bacana. Dessa vez a gente vai gravar com ele, né, Mário? Gravar alguma coisa com ele, vamos Com aproveitar. certeza. Precisamos pelo menos de um flash com ele, né? Exato. Ah, o Flash a gente teve. Ai, que maravilha. Gente, a gente foi convidado, né? Eu tenho, assim, devo tudo isso ao Mário, que sempre a gente está junto aqui nas lives. E aí, indicaram meu nome lá junto com o do Mário. A gente virou dupla MM também lá no meio dos voluntários, né, Mário? O pessoal É isso comentando. aí.
É isso aí. É que acontece o seguinte, May. Primeiramente, você deve isso, principalmente, obviamente, a você, por chegar no ponto que chegou de esclarecimento, de interesse, de estudo. Você buscou o Tom, a gente acabou se encontrando por causa dessa busca, mas eu tive prazer também de ter oportunidade de te alertar para algumas oportunidades aí raras que estavam acontecendo, né? Que foi aquele primeira participação EAD à distância, que a gente participou eletrônico, né, ao vivo, online, e depois, na sequência, teve essa outra oportunidade em Huntsville, faz pouco tempo, e essa foi fantástica, porque além de tudo, além da gente poder estar com o Tom, eu também pude estar com você, né, e a gente trocou muitas ideias, né, trocou muita luz, foi muito bacana, foi muito gostoso, eu só tenho a agradecer. E realmente estar com o Tom, como você já teve a oportunidade de falar na semana passada, é algo realmente mágico. Fiquei muito feliz da forma doce como você compartilha isso, porque acho que assim, ninguém consegue compartilhar isso de forma tão doce como você. Oh. Isso é muito bacana, e eu não vou ficar falando isso porque eu fico emocionado. Ai, Mário, gente, pense numa. Olha o coração, coração. Pense numa pessoa assim, iluminada, de coração assim. Parece o coração de um bebezinho de 2 anos, o coração do Mário. Adoro estar com ele. E aí, essa semana passada, tem uns 15 dias, né, Mário? Aí o Mário me contactou, falou que convidaram a gente para fazer parte do CUSAC, que é um. Explica um pouco o que é É, CUSAC. é o Centro para a Integração da Ciência e da Consciência. Isso. É que está em inglês, né? A sigla é Center for Unification of Consciousness and Science. Legal. Que bacana. Então, é uma ONG que o Tom Campbell fundou para unificar a consciência com a ciência, para trazer para o campo da ciência, o campo científico, esse fato, né, de que é a consciência que cria tudo, que é a consciência que é a base de tudo aquilo que a gente chama de matéria, a base da evolução. E a ciência entender que a consciência papel principal, exerce o papel principal na evolução, a evolução da espécie humana depende disso. Esse é o próximo passo para a ciência descobrir. Que a gente procura vida até em outros planetas, né, Mário? Mas isso às vezes nos distancia da verdade que está dentro de nós, que é a consciência que cria tudo. Aí o homem está procurando sempre fora. É debaixo da Terra, é debaixo do oceano, é em outros planetas, em outras realidades paralelas. Mas e quando que a ciência vai começar a olhar para a consciência? Não tem nada mais próximo de nós do que a nossa consciência, né? Pois você falou perfeitamente bem, é isso aí. É muito curioso que o Tom cita nesse vídeo que ele está trabalhando, que nós também estamos colaborando lá, esse do Breakthrough, né? Ele cita o problema, eles chamam em inglês, eles chamam de problema duro da consciência, Consciousness Hard Problem. Quem criou essa expressão, creio que foi o David Chalmers, que é um filósofo da ciência, e ele criou isso para descrever como é difícil entender, compreender e estudar a consciência. Mas isso do ponto de vista da ciência materialista, né? A ciência pensando que a matéria é imaterial, né? Que as partículas são materiais, que tudo é material, e que o cérebro, vamos dizer, a vida é um acidente da matéria, e o cérebro é um acidente da vida, e que aí a consciência vem da matéria, por um acidente que ninguém sabe explicar como, e até hoje não conseguiram explicar, e provavelmente não vão conseguir. Então eles chamam isso de o problema duro da consciência, ou o problema difícil da consciência. E não existe problema difícil nenhum, porque todos nós experimentamos consciência, e é isso que o Tom procura trazer para a gente. Todos nós experimentamos consciência porque somos consciência. E como a gente vai ver aqui ao longo do nosso tema, a gente experimenta essa consciência nesse local através de um avatar que a gente manifesta aqui. Mas somos todos consciência, consciência é a base de tudo, e tem aquela famosa frase dele que a gente sempre repete, consciência é a fonte de tudo, tudo mais é derivado. Isso aí, assim, às vezes não fica claro para a pessoa o que isso significa, mas é uma diferença gigantesca para cada um de nós,
Você saber que você não é o que parece ser, apenas o avatar, que é temporariamente humano, como Exatamente. você bem colocou no nome do canal, né? É uma situação temporária que nós estamos Uhum. experimentando, nós, consciências, centelhas ou consciências, né? Estamos experimentando através de avatares uma vida aparentemente biológica em um ambiente aparentemente material. Agora, se nós estamos experimentando isso, a coisa mais importante é que nós não somos isso. Então, o avatar, que é temporariamente humano, ele tem início, meio e fim, tem história e fim. Agora, a consciência não tem fim previsto. Então, isso é uma Uhum. notícia fantástica para a gente. Exatamente, que maravilha. Já tem uma pergunta aqui, Mário. A consciência não é a interpretação das memórias? O que é consciência, segundo o que o Tom fala? O Tom tem, pelo menos, tem mais de uma forma de explicar, mas tem uma definição muito direta e curta que diz o seguinte: consciência é percepção que tem escolhas, que faz escolhas. Então, a Percepção. forma mais simples de descrever a consciência é percepção que tem escolhas. Porque o que, que a gente percebe? Né? Se eu sou consciência, né? Se eu sou habitado ou pilotado por consciência, estou brincando nesse ambiente aqui, experimentando, aprendendo aqui, o que, que eu vivo a todo momento? Escolhas. Por exemplo, as pessoas que escolheram estar aqui participando conosco hoje, né? Aliás, muito obrigado pelo interesse no assunto, né? Essas pessoas escolheram estar aqui, podiam ter escolhido qualquer outra coisa. Então, isso que está escolhendo é consciência, é centelha, é o que nos anima. Então, consciência é percepção que faz escolhas. E eu faço só uma ressalva aqui, porque percepção em inglês também é sinônimo de consciência. Então, Sim. acabaria ficando consciência é consciência que faz escolha. Isso. Então, não faria sentido. Então, consciência é percepção que faz escolha, que tem escolhas. E ela tem oportunidades, então, de escolher entre as coisas que percebe e tomar decisões e perceber o desenrolar do processo, né, nessas circunstâncias que se desenrolam a partir das nossas escolhas e extrair aprendizado, crescer na direção do amor. Basicamente é isso que é consciência. Maravilha. E tem esse problema linguístico, né, em português, em relação ao inglês, que é a língua original de My Big Toe. Em inglês tem duas palavras, pessoal, que é consciousness e tem outra palavra que é awareness. Então, quando até mesmo nos textos de Advaita Vedanta, quando eu leio em inglês, eles têm essas duas palavras meio que para diferenciar uma função que a consciência faz, que é ser aware, que é estar ciente de algo. É aquilo que observa também, eles chamam de o observador, que é aquilo que está ciente de algo que está sendo observado. The thing that is aware of something, né? A coisa que está ciente daquilo. Então, na hora, foi um desafio para o Mário traduzir toda vez que aparecia awareness de consciência, porque nossa língua portuguesa não tem outra palavra. É consciência consciente, não tem outra palavra para awareness. Você pode assim, descrever um pouco, né, para ampliar, usar várias palavras para descrever, mas esse awareness é uma consciência que está presente e atenta. Então, assim, eu Exatamente. teria que transferir. Awareness é uma consciência que está presente e atenta. Vai, para dizer alguma coisa. É que está perceptiva, que está atenta, que está conectada, que está atenta, percebendo o que se passa. Então, realmente, às vezes, tinha que usar duas ou três palavras, dependendo da situação, porque foi justo por isso que eu citei. Assim, consciousness is awareness that makes choices. Né? Essa é a Isso. frase original em inglês. Aí ficaria, se fosse uma tradução direta, muito estranho. Consciência é consciência que faz escolhas. Não, consciência é a percepção que Percepção. faz escolhas. Porque eu só vou fazer uma escolha em cima de algo que eu percebo. Então, a Isso. percepção fica mais próximo do sentido original. Né? Entendido. Perfeito. Uma vez, sabe, Mário, eu tive uma experiência de despertar bem simples, bem simples. Isso tem o quê? Uns 2 anos atrás. Eu estava andando e eu estava ouvindo áudio falando de despertar, esses áudios que a gente ouve, né?
E aí, ok, terminou o áudio, eu continuei caminhando de volta para minha casa, que eu morava no apartamento lá. E quando eu cheguei quase perto do elevador, aconteceu algo, como se alguém tivesse, tipo, sabe, a tomada? Você liga, desliga a luz, alguém ligou a tomada, o interruptor lá. E aí eu disse, eu sou aquilo que observa. Naquele momento, eu chamei eu mesma de eu sou aquilo. Tipo, não tem um nome para isso, não tem um. É uma percepção. E eu fiquei assim, ó, uau, percebendo tudo. Não tinha pensamento, não tinha opinião de nada, era só uma percepção, um estado de presença alerta, atento, de uma forma assim, que, meu Deus, se caísse um alfinete, é capaz que eu percebesse. E aí depois passou, e foi como se. E eu fiz uma pergunta, eu estava fazendo essa pergunta, quem sou eu e tal, aquela coisa, né, de perguntar quem sou eu, para isso auto-inquirição. E aí eu acho que LCS, a minha centelha, me deu uma amostrazinha do que é esse awareness. Aí eu disse, agora entendi, obrigado, obrigado, centelha, obrigado, LCS, obrigado, fonte. Agora eu entendi. Porque uma coisa que o Tom fala, sabe, Mário, se não é sua experiência, não é sua verdade. Então a gente precisa estudar e se permitir ter essas vivências para que aquilo que a gente conhece teoricamente se torne uma experiência para nós, né? Perfeito. E você estava comentando, eu me lembrei aqui, falei, resolvi vou mostrar uma foto sua para você mesmo. Veja se você consegue ver aí. Uma foto minha, ai, eu me reconheço. Isso aí É foi uma, antes de eu é uma, nascer da barriga da minha mãe. não, é uma foto de sua, minha e de todos nós, né? Porque assim, eu vi essa imagem e achei linda, porque ela transmite exatamente aquela ideia da consciência pontual, né? Aquilo que nós somos. Exato. Porque a consciência não tem forma, não tem sexo, não tem cor, e aí vai ficando difícil para alguém imaginar alguma coisa, né? Uma forma de descrever o que é consciência, que é o que nós estamos comentando aqui. E essa é quase como se fosse um ponto um pouco luminoso, né? Que está com alguns raios em volta, mas que não tem forma alguma, que é um centro de consciência, de percepção. E eu achei a imagem muito legal. Eu falei assim, isso aqui é uma foto nossa de como nós somos dentro da fonte. Isso não existe, ok? É uma metáfora minha, obviamente. Mas assim, se você, aquele ser que você é, se você experimenta, como você está citando aí, um estado meditativo profundo, você consegue sair fora do corpo, por assim dizer, porque você nem está dentro, você está experimentando um avatar através de um fluxo de informação, né? Mas o Tom costuma dizer que não é uma experiência, uma expressão boa dizer que você está fora do corpo, mas você pode, de acordo com o seu grau de, vamos dizer, de facilidade para lidar com isso, que você já chegou, você pode perceber que você saiu do corpo e você mantém um corpo que eles chamam de corpo astral. Esse corpo que você está vendo é uma necessidade nossa. Você tem aquela necessidade de ver um corpo. Então você sai e você continua enxergando. Você mesmo gera para você uma imagem meio talvez fantasmagórica de um corpo e chama aquilo de corpo astral para ficar mais tranquilo. Porque se você falar que você ficou sem corpo, você vai levar um susto e vai cair de volta para dentro do corpo. Né? Verdade. Coisa que não ocorre, porque na verdade você é um ponto de consciência. Quando você está tranquilo, você consegue sair, né, e explorar a realidade, esta e a maior, com uma consciência pontual. E aí eu achei que essa fotografia nossa era muito interessante. Muito, somos lindos, sabe? Muito lindos. Muito lindo isso mesmo. Ó, esse comentário bem legal aqui, ó, da Luciana. O real é eterno, a consciência. O irreal é temporário. Que, na verdade, a consciência é a única realidade, porque é ela que cria. Então, a consciência não é como a ciência tradicional diz, que é o produto do cérebro do ser humano. Na verdade, o cérebro, o corpo e tudo que existe, inclusive a natureza, é produto da consciência, né? Eu até vi você, Mari, descrevendo o que é natureza, de acordo com My Big Toe. Você fez um A vídeo falando o que é natureza, que é a consciência criando o processo da
A consciência, porque assim, quando a gente fala em consciência, pode ser que dê a ideia de que só o ser humano tem consciência, é consciência. Mas e a árvore, e os rios, e tudo que a gente vê na RV Terra, que a gente chama de natureza? Pois veja, tudo que a gente percebe aqui, tudo é manifestação da consciência. Manifestada pela fonte, por alguma das outras consciências que participam aqui conosco, ou conosco. Então, existem três fontes sempre, para qualquer coisa que é percebida. Ou é a consciência fonte, que no final é fonte de tudo, então tudo de alguma forma também está na responsabilidade dela, mas nós também estamos aqui interagindo e co-criando. Então também pode ser criação e somos consciência. Então qualquer um de nós pode estar criando algum aspecto desse conjunto que a gente participa. Mas no total, o ambiente, eu costumo dizer, o cenário, né, em que a gente vive, essa realidade virtual, eu costumo chamar de um cenário também, de um palco, ela é produto de criação da consciência. E como que isso é criado? Com informação. Né? A consciência, ela trabalha com informação. E, como você disse, ela não é produto do cérebro. O cérebro é o que representa a consciência no aspecto do avatar. É um relé de contato, se você quiser dizer. Tanto que quando você está tendo processos de pensamento e você faz uma tomografia, partes do cérebro acendem, partes do cérebro apagam, porque o cérebro é um elemento de conexão que reproduz algumas das qualidades da consciência e que tem um suporte de comando ao corpo, mas ele não é a consciência. O cérebro é manifestado pela consciência, assim como o corpo. Tudo isso é criado com informação. Então, se você for para a raiz das coisas, existem duas coisas: consciência e informação. Nós somos um pedaço da consciência fonte, cada um de nós, estamos todos mergulhados nela, em contato uns com os outros através dela, numa grande rede de consciência. Então tem a consciência e as informações que estão sendo trocadas entre a fonte, entre nós e entre nós uns com os outros, né? Também estamos mandando e recebendo informação. E tudo é criado com informação. Então aí você pergunta, mas como é que isso pode ser feito? É bem simples, né? Se você toda noite sonha, provavelmente já sonhou e se lembra de um pouco de algum deles, o que você está criando? É uma realidade que você mesmo está criando. Você é consciência, você tem um poder similar ao da fonte, em pequena escala, e você está criando uma realidade, na maioria dos casos, só sua lá dentro, onde você cria o cenário, os personagens. É uma realidade virtual, porque ela é feita com informação pela sua consciência, é a única ferramenta que a consciência tem para trabalhar. E a gente cria aquilo, interage, está lá, esquece que isso aqui existe, e aí quando acorda, esquece que aquilo, aos poucos esquece aquele sonho, e retorna para este sonho, cujo cenário é coordenado pela fonte. Por isso que é um sonho muito mais, com aparência mais sólida, com continuidade, com pé e cabeça, né? Com uma história, com enredo. A gente vai criando, tudo que a gente vai escolhendo fazer, a fonte está guardando e está mantendo ali no histórico e está dando continuidade àquilo. Então não é tipo nossos próprios sonhos que são entrecortados, às vezes um não tem nada a ver com o outro, dentro da mesma história a coisa degringola, mas aqui é uma história contínua. Então, e só para deixar um retoque final, que é um tema importante, toda vez que a gente fala que isso é uma realidade de consciência, criada com informação, que a própria física quântica já mostra que as partículas são informação de possibilidades e probabilidades, né? Você não está dizendo que isso aqui não é real, né? Porque as pessoas tendem a pensar o seguinte, sonho não é real porque não é material, e matéria é real porque é material. Mas não existe matéria, existe informação, seja na nossa realidade local ou na do sonho. Então, toda a realidade que você experimenta, enquanto você está experimentando, é real para você e pode gerar oportunidades de aprendizado, de crescimento, de diversão e de dor também, dependendo de como as coisas são. Então, tudo é muito real para você. A experiência é real e, principalmente, mais real é o que nós aprendemos com ela. Então, não pense porque nós chamamos aqui o vídeo hoje do nosso bate-papo de uma simulação, vivemos em uma simulação, será que vivemos em uma simulação? Não quer dizer que isso é simulado e não vale nada. Não, isso refere-se à forma como a realidade é construída. Mas ela é super válida, tanto que o motivo da gente vir para cá é aprender e crescer, porque aqui é uma realidade com mais consistência, onde o aprendizado da consciência, a evolução, a expansão, o despertar, é mais fácil aqui,
por conta do contexto, que é um contexto que tem pé e cabeça, de forma de dizer. Maravilha. Inclusive, fiz o desenho aqui para caso alguém ainda não tenha contato com os conteúdos do Dr. Tom, que foi bem lembrado pelo Mário, que o que aconteceu da gente ter se conectado foi justamente eu ter conhecido o material do Dr. Tom Campbell em inglês. Eu não sabia que tinha em português. E eu achei a explicação que ele dá, que ele é um cientista, extremamente parecida com a explicação que o Kai Bayern dá, que eu vi o pessoal comentando aqui do Kai Bayern. E eu vi, enfim, e todos os meus estudos da espiritualidade, aí eu fiquei encantada, porque eu disse, agora temos um cientista, né, explicando aquilo que antes era visto como místico, como espiritual. Então, assim, eu sempre achei assim, uma pena a ciência largar na mão do misticismo e na mão da religião a parte do sobrenatural, que chama sobrenatural. E agora, finalmente, o Tom não é o único cientista, graças a Deus tem outros também, que é isso que ele quer fazer, unir todos, entendendo que a consciência é a base de tudo. Então, olha só, gente, claro que está separado só para fins didáticos, mas tudo está dentro da fonte, tá? Nada está fora da fonte. Eu só desenhei aqui para que a nossa mente compreendesse de forma organizada e sequencial. Então, nós temos a parte maior, que é a fonte criadora. O Tom usa essa sigla LCS, Larger Consciousness System, sistema mais amplo de consciência. Ele não usa nenhum termo religioso, nem nada. Ele criou os termos para exatamente ser algo científico, tá? Então, o sistema mais amplo de consciência, que é a fonte. Essa fonte, para que ela expandisse, crescesse, se conhecesse, ela fez uma emanação de uma centelha de consciência. Uma não várias, né? Que é a sigla IUOC, que é a nossa centelha divina, ou a centelha, que é uma unidade individuada de consciência. Essas siglas estão em inglês. Unidade individuada de consciência, que seria a nossa centelha. E quando vem para cá, para a matéria, isso aqui eu achei parecido com a Cabala, Mário, que a Cabala diz que é 1% que vem para o que a gente chama de matéria, que é a Free Will Awareness, que é a unidade de livre-arbítrio, que é uma porção pequena. Viu o funil aqui, ó? Como é? Vem do maior para o menorzinho. E essa unidade, ela pilota um avatar, né? Então, é aqui aqui que acontece o que a gente chama de simulação. Então, essa unidade individuada aqui de livre-arbítrio que vai fazer as escolhas. Então, olha só a conexão. O que acontece no nosso despertar? A gente vai compreendendo que a gente não é um avatar, porque na inconsciência a gente pensa que é o avatar. Olha no espelho, essa unidade aqui, que é 1%, mais ou menos, só didaticamente falando, ela esquece tudo isso aqui. Ela esquece, ela não sabe. Faz parte das regras do jogo, né, Mário? Esquecer, porque senão não ia levar a sério. Aí, quando a consciência vai despertando, ela vai... Epa, peraí, eu não sou meu corpo. Não sou minha mente. Que a mente, alguém perguntou, a consciência são as memórias? Não, a mente são as memórias, né? A consciência existe livre da mente. Até quando você me falou, Mário, de uma experiência que você teve, que a mente parecia um gatinho ronronando assim, tipo, sob seu domínio. Eu compreendi muito isso, que a mente, ela é um aspecto da consciência. Eu digo que ela é como uma caneta. Eu vou pegar para escrever quando eu preciso, né? Então, é isso, Mário. O que é que você tem para dar uma clarificada aqui nessa... Para ajudar a complementar. Está perfeito, você sempre põe os desenhos, isso é uma lembrança muito importante, porque a visualização facilita. E, assim, esse tema que você... Esse 1% é interessante, é uma forma de dizer, e se você quiser falar sobre a questão das memórias, né, porque a pessoa chamou a memória aí, a gente acabou não falando disso, você lembrou bem também. Memória é apenas uma das partes daquilo que a gente tem acesso, ok? O que nós somos é a consciência. A consciência é onde tudo se passa, onde tudo é percebido, é onde todas as decisões são feitas,
é onde a gente aplica a nossa intenção, a nossa vontade. É o que comanda tudo. Né? Agora, a gente, como unidade individuada de consciência, ou como centelha lá principal, né, a gente tem acesso lá a todo o histórico de todas as vidas que a gente já teve, né, e a todas as memórias, a gente tem acesso. Só que a gente não tem acesso à sua última. Lá tem acesso a tudo. Então você se sente como um ser que já teve várias experiências, ok? Então você tem acesso a elas e pode conectar as coisas e extrair aprendizado disso. Agora, para comandar um avatar durante o pacote de experiência humana, temporário, vem sem memória dos detalhes de vidas anteriores, que ficam armazenadas lá com a IUOC, com a centelha. Então, elas estão lá e você pode até ter acesso a elas em estado meditativo, mas normalmente você vem sem nada. Por quê? Porque é um alívio para você, porque imagina, né, para dar um aspecto só, né, as pessoas ficam perguntando, mas eu esqueço de tudo. Não, veja, aquilo que você aprendeu como valores de vida, como qualidade de ser, qualidade espiritual, qualidade de consciência, como quer que você queira chamar, esse você não perde. A unidade de consciência, a centelha, tem essa qualidade que ela desenvolveu ao longo de várias experiências, como a nossa aqui, temporariamente humanas. E outras antes disso. Ela acumulou aquilo. Essa qualidade de ser, ela vem com o Free Will Awareness Unity, que é aquela parte dela que vai pilotar o avatar, poder fazer as escolhas, sem memórias dos detalhes. Porque se você entrasse nessa vida, é que a gente não para pensar nisso, mas se eu entrasse nessa vida, veja, quantas pessoas eu conheço, né? Tem minha esposa, minha filha, meu filho, meus pais, minha mãe, pessoas que eu gosto, amigos, né? São dezenas, literalmente, às vezes centenas de pessoas só desta vida. Pessoas que já se foram, meus avós paternos, meus avós maternos, vários tios, né? Uma esposa que faleceu, imagina, né? Agora, você imagina se além disso, que eu já carrego aqui comigo, eu tivesse que carregar todas as outras pessoas que eu já gostei, que eu já odiei, ou seja lá o que for, e que eu tive contato, e em vez de ser essas 10, 15, 20, 100, fossem milhares ou milhões. E todas que já foram minha esposa, ou se eu já fui mulher, todos os maridos que eu já tive. Imagine a confusão na cabeça da pessoa. Imagine a carga, né? Imagine os traumas, as coisas erradas que eu já fiz, né? As escolhas ruins que eu já, por assim dizer, que eu fiz, que eu não gostei de coisas. Imagine que você lembrasse de tudo isso, né? Ao longo de dezenas, centenas ou milhares de vidas. Ia ser um peso. Então, isso é uma oportunidade da gente começar aqui, né? Uma vida nova com toda a qualidade de ser para me ajudar nas minhas escolhas, mas sem memórias dos detalhes, ok? Então, é isso que me permite ir fazendo as escolhas e poder crescer e acrescentar. E parte do negócio é o seguinte, quanto mais, vamos dizer, menos desenvolvido como consciência eu estou, menos eu entendo das coisas que se passam, menos eu percebo da realidade maior, de como as coisas funcionam. Agora, parte da minha evolução aqui, o meu despertar, é eu despertar para a consciência que eu sou. Né? Então, você despertar para essa sua parcela, esse seu contato com o todo, que você também é o todo, e que o todo está em você, e que você é essa consciência que tem todos esses acessos, e que você está participando temporariamente desta peça teatral direcionada para te dar oportunidades de experiência, né? E despertar. Então, conforme você vai crescendo, chega num ponto, a maioria das pessoas que estão aqui conosco hoje deve ter essa coceirinha lá no fundo da cabeça, no mínimo, se é que já não estão num grau maior de despertar, de que a vida é algo mais do que o que parece à primeira vista, e que nós somos maiores do que aquilo que realmente parece quando você pensa só num corpo e num cérebro. Né? Então, isso é um grande despertar, né? É um despertar que a gente experimenta de saber, né? De ver, de ter experiências que te mostram
que você não é aquilo, mas isso é um progresso, né? Então, é um caminho alguns chamam de caminho de volta, mas a gente não tinha essa claridade toda. A gente era parte do todo e não era mais nada. E aí, quando passou a ter experiência, se identificou com os avatares, se perdeu nessa identificação, e agora estamos num caminho de voltar para casa, como alguns Caminho chamam, de volta, ó. mas despertos, né? O despertar ocorre aqui. O Exatamente. despertar ocorre aqui. Uhum. Inclusive, ó, eu fiz aqui uma linha só didaticamente para a compreensão, aonde ocorre a chamada simulação. Com base em um exemplo que o Tom deu, de que quando a fonte emanou as centelhas de consciência dela mesma, existia o que ele chamava de chat room, né? Tipo uma sala de bate-papo, aonde não tinha avatar, era só consciência, só aquela foto que o Mário mostrou interagindo entre si. Então não tinha muita tangibilidade de realidade. Aí a consciência, a fonte disse: isso aqui ainda está. Era só isso na sala de bate-papo. Um monte de consciência, sem avatar, só consciência, tudo muito abstrato, né, Mário? E ali interagindo, trocando informação, mas não tinha a tangibilidade da realidade. Aí a fonte disse: tenho que ser mais radical, vou criar a simulação. E aí foi criada a unidade de livre-arbítrio para fazer escolhas. Quando a gente fala de livre-arbítrio, fala de liberdade para escolher. E essa liberdade varia da qualidade da consciência. Né? Porque, por exemplo, se a fonte, a RV Terra, que é onde está, a gente tem um grau de liberdade de acordo com as regras da RV Terra. Daqui, das consciências que vêm para cá, elas têm lei da gravidade, elas têm várias outras leis da física que, de alguma forma, nos limitam, não para nos limitar, mas para nos proteger e proporcionar para as consciências que aqui estão na RV Terra um ambiente seguro para fazer escolhas. E quando você faz escolhas, isso foi o meu maior insight, Mário, que foi logo no primeiro dia que eu chorei tanto olhando para o Tom, e naquele momento, o Tom, que aí o ossinho do Tom deve ser gigante, né? Eu acho que ele viu que teve uma consciência lá que estava, tipo, finalmente caiu uma ficha que faltava. Que era o quê? Mais importante do que ter experiências transcendentais aqui e ali, que não é isso que prova que a minha consciência é evoluída. É eu entender, que foi isso que eu entendi para mim, essa coisa principal é entender que eu estou aqui para fazer escolhas que vão determinar e melhorar a qualidade da minha consciência. Isso é expansão. E aí, porque antes eu ficava pensando assim, eu tenho que estudar, eu tenho que separar, sabe, a espiritualidade da vida cotidiana, mas é o contrário. É na vida cotidiana que é dado pra gente a oportunidade da gente praticar, fazer escolhas, estar presente para fazer escolhas melhores que vão nos dar resultados melhores e melhorar a qualidade da consciência, né? Então, a simulação, gente, quem é que vem para a simulação? É essa unidade menorzinha aqui, que a gente chama de 1% na Cabala, um exemplo. E só que tudo é consciência, só que em cada nível, né? Então imagina a consciência da fonte. É muito surreal para uma consciência que está aqui compreender, mas ainda assim é consciência. E a fonte está expandindo também. Isso é uma outra coisa, é um detalhe chocante, né? Que a fonte seria Deus, e que não é totalmente perfeito, porque está em processo evolutivo também. E como é que essa fonte evolui? Através das emanações que ela faz, nesses dois níveis aqui. Então, a nossa centelha também está em evolução na qualidade. Alguém perguntou se a gente leva as qualidades. Eu não lembro mais qual foi a pergunta, inclusive foi a Luciana. Está fazendo perguntas ótimas. Acho que a Luciana já é seguidora de My Big Talk. As perguntas dela são bem de quem já leu. O que fica em você quando a Free Will Awareness, que é a unidade de livre-arbítrio, volta, né, sai o personagem volta para a sua centelha, a sua fonte, o que acontece? Fica as qualidades que você herdou das experiências que você teve aqui. E aí
tem que voltar de novo, porque é aqui na simulação que ocorre a expansão, através de ambiente seguro, para que você possa vivenciar as escolhas, as consequências de cada escolha que você faz. Então, para mim, essa parte aí, Mário, fazer escolhas, fazer escolhas. Escolhas de uma consciência desperta. Porque também, se eu estou inconsciente, eu nem sei o que eu estou escolhendo, né? Eu vou como um robô, piloto automático, escolhendo o que sempre a gente escolhe, e aí não tem a oportunidade de vivenciar nada novo. Pois é, e uma coisa importante que você falou, mas que para mim eu considero também libertador, né? Tem muita gente que fala, dizendo que você veio parar aqui por algum tipo de erro que você cometeu, por algum tipo de pecado que você cometeu, que você já entra aqui com uma culpa arrastando nas costas, né? Como se fosse uma cruz, praticamente uma pedra. E não existe isso nessa forma, porque isso aqui não é um lugar de expiação, não é um lixo espacial do universo, não é nada disso. Não, aqui é o fast track da evolução da consciência. O Tom costuma chamar assim, a May ressaltou isso e eu lembrei da palavra que ele usa. Fast track é a pista rápida. Então, assim, vamos dizer que você tem 5 pistas. Uma está reservada para quem vai andar lá na esquerda a 120. Depois tem uma outra 100, depois uma outra 80, uma outra 60, né? Então, assim, isso é uma forma de dizer, é uma metáfora que o Tom usa. Aqui é a via rápida. Por quê? A consciência, né? Ninguém está discutindo que a consciência aqui, ninguém pense isso, né? Que a consciência não é fantástica. O Larger Consciousness System, a fonte de tudo que cria esta realidade e um outro multiverso de realidades, só pode ser algo fantástico a essa altura do campeonato, para criar tudo isso e criar nós e nos dar a oportunidade de ter experiências num parque de diversão e aprendizado como este, né, em termos de perfeição do detalhamento e do funcionamento, né, e se tem aspectos ruins, ficou por nosso próprio livre-arbítrio, que escolhemos fazer as coisas dessa forma ou de outra, mas a parte da fonte é fantástica, em cada aspecto que a gente olha. Mas essa fonte, ela começou, né, zerada, ela começou vazia com potencial. Então ela foi descobrindo as formas de se desenvolver, descobrindo que ela podia gerar zeros e uns dentro dela mesma, e com isso trabalhar, comunicar, criar significados, e ela foi evoluindo ao longo dos zilhões de anos, não tem como medir isso, e ela foi evoluindo até o ponto em que ela chegou à conclusão que ela precisava experimentar algo novo, que foi o quê? Criar a nós. Centelhas a nós, consciências individuadas, não os personagens aqui ainda, mas aquilo que nós realmente somos, sim, um pedaço da fonte. E aí ela criou várias, muitas, né? Não sei quantas, zilhões também, e elas começaram a interagir umas com as outras, e com a fonte começou aquilo a dar um crescimento, a agilizar o crescimento, porque agora existia a possibilidade da interação. Antes a fonte era única e ela pensava as coisas na própria cabeça, por assim dizer, né? E ela não tinha, só podia falar com ela mesma, da mesma forma quando você está pensando em algum problema. E aí ela passou a poder interagir e ver as outras consciências interagir, e cada um podia evoluir e contribuir para o crescimento do todo, porque cada um era um pedaço do todo. Só que isso também chegou num limite, eu estou passando zilhões e zilhões de anos em 5 minutos, e aí chegou o que a May falou, a possibilidade de criar uma realidade virtual, né, que parece material às nossas percepções das restrições do jogo e do avatar, que a gente está aqui, e a gente experimentar esta realidade como oportunidade de crescimento da consciência que nós somos, ok? Então a gente passa por essa experiência porque são experiências mais regradas. Agora, antes de continuar na experiência, só falando, então a fonte, ela hoje é fantástica, aliás, por isso que eu já tive uma conversa dessa com a May, trocando ideias, porque tem pessoas que acham que a fonte é estática, é perfeita, elas querem controlar a possibilidade da fonte de continuar crescendo, porque a fonte já é perfeita. Ela é estática, não tem tempo, não tem nada e não cresce. Não, essa é uma fonte, isso é um esforço de limitar a fonte. A fonte pode tudo, inclusive continuar crescendo. Exatamente. Né? Não faz sentido pôr uma limitação na fonte. Agora, este ambiente, né, o ambiente anterior, como a May citou, eram só consciências trocando ideia. Manda mensagem e recebe mensagem. Então é que nem um chat room que ela descreveu. É como se fosse um grupo de WhatsApp gigante que tivesse milhares de pessoas e você não conhecesse ninguém,
Você joga uma mensagem lá dentro, alguém responde alguma coisa, né? E aí, nessa interação, você tem a possibilidade de crescer, mas ela também levou até um certo limite. Então, numa evolução posterior, foram criadas realidades como a nossa, onde a gente pode vir ter experiências, e aí você tem dois tipos de restrições aqui. Essas que a May citou, do ambiente, né, a lei da gravidade, eletromagnetismo, energia, luz, limite da velocidade da luz, partículas. Então, isso aí são as restrições do jogo do ambiente, né, do cenário, do funcionamento do cenário. E mais, nós estamos participando através de avatares temporariamente humanos. Esse tem outras restrições que as coisas para nós parecem materiais, eu só consigo ver para frente da minha cabeça, na direção que meus olhos estão abertos, né? Eu não consigo olhar para trás da minha cabeça. Como consciência pontual, eu posso ver 360 graus, eu não tenho essas limitações, ok? Então, assim, determinadas limitações a gente tem aqui do funcionamento do ambiente para a gente poder interagir de acordo com regras do jogo. Então, essas limitações estão aí para gerar a oportunidade da gente pilotar um personagem e ter experiências e ter credibilidade na experiência, também por isso que ela citou, que é um dos motivos também que a gente não lembra de ser a consciência, né? A gente, para não perder a credibilidade da experiência, e quando você desperta, você continua jogando esse jogo sabendo que você é e que isso é beneficial para você. Mas quando você não tem essa expansão ainda, você tem que dar credibilidade para a experiência, para que ela seja útil para você. E aí estamos aqui todos jogando, interagindo, e essas oportunidades vão surgindo. Como? Pelas nossas próprias escolhas. Isso é outra coisa interessante do mecanismo. Agora, as restrições. Então, a gente tem restrições físicas dos 5 sentidos, como eles funcionam, como é que o bonequinho se movimenta aqui, né? O Mário Jorge levanta a mão, gesticula, pisca os olhos. Então, são restrições do boneco, do avatar. E tem as restrições autoimpostas, que são as crenças, né? Porque a minha cabeça é livre para pensar o que quiser e para experimentar o que achar que deve. Aí eu vou pondo crenças, que tem uma parte da programação que é do sistema para o funcionamento do avatar, e tem uma parte da programação que são as identificações, as crenças, né, os traumas, toda essa coisa que eu carrego, que eu mesmo impus. Aqui, por exemplo, se eu acho que algo é impossível, para mim é impossível. Se eu acho que não, pode ser que eu chegue lá e consiga fazer. Então, são restrições autoimpostas. Então, além de algumas restrições para o funcionamento do avatar, né, interação, tem também aquelas que a gente se impõe. Então, não sei se isso ajudou meio a dar um pouco mais de claridade. Nossa, maravilha. Até porque estão perguntando aqui sobre escolhas, né? Alguém compartilhou aqui uma escolha que está pensando de fazer, né? De se separar e tal. Então, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa. Isso é muito pessoal, porém, é uma escolha, né, Mário? E uma coisa que eu entendi é que a consciência que você ela tem que escolher. Independente das escolhas que você faça, seja qual for, ficar ou ir, né, direita ou esquerda, para cima ou para baixo, sempre vai ter uma consequência. E toda consequência é potencial para expansão, para crescimento. Vai depender da forma que você, consciência, reage às consequências da sua escolha, né? Então, isso é muito da gente, né? Muito pessoal de cada um que está passando. A gente não pode, de forma alguma, isso é uma escolha também. Querer que outro escolha por nós, pelo medo de errar. Gente, eu perdi o medo de errar, porque agora eu sei que não existe um erro. Tudo é oportunidade, é só oportunidade de crescimento. É claro que o que a gente chama de escolhi errado seria uma consequência um pouco mais difícil, desafiadora. Mas ainda assim, essa consequência desafiadora tem um enorme potencial de melhorar a qualidade da minha consciência. E o que o teu coração, eu falo muito disso, que aí talvez você está olhando a sua escolha por aqui, mas e que tal dar uma pesquisada aqui, que tem uma visão mais ampla, e falar, minha centelha divina, minha fonte maior de consciência, qual escolha seria mais em potencial para crescimento da minha expansão de consciência? Então, aí,
Por isso que eu vivo nessa busca de conexão, sabe? Que nem é uma busca, porque você está acessando outra parte de você. Como é que eu vou buscar a mim mesmo se eu estou aqui, né? Mas é a percepção de você acessar a fonte. E eu até fiz um vídeo, Mário, não sei se você viu, um vídeo. Lembra que a gente comentou sobre que eu estava na dúvida sobre qual casa escolher, se eu comprava, se eu esperava mais um ano, ficava mesmo no aluguel que estava tranquilo. Eu fiz o quê? Eu entrei em estado meditativo, consciência pontual, e eu acessei a fonte. Eu falei, LCS, por favor, se eu escolher não comprar a casa e continuar de aluguel, o que, que vai acontecer? Aí você, de olhos fechados, seu avatar de olhos fechados, você vai receber as imagens dos futuros prováveis se você tomar essa escolha. E quando eu recebi as imagens, Mari, eu senti o sentimento. Eu via o meu avatar, era real, era muito real. E aí eu disse, ok, muito obrigada, fonte. Agora me mostre se eu comprar a casa e assim como é que vai ser. Aí a fonte foi mostrando, tanto que eu estou vivendo tudo que eu vi, que a fonte mostrou. Isso, entendeu que não é adivinhar o futuro? É você acessar, porque todos os cálculos dos futuros prováveis já foram calculados pela fonte. E aí você é assim que hoje eu tomo as escolhas e decisões, Mário. E isso aí foi uma herança do Tom, agradeço muito mesmo, muito legal, porque a gente pensa que não consegue, né? Que vai ter uma coisa ruim. Mas nos dois futuros que eu vi, eu não vi nada ruim. Eu vi Uhum. apenas assim, que em um eu estava menos feliz do que em outro, mas que eu estava bem. Só que o meu coração, a felicidade, aquela coisa de liberdade, era a escolha da casa, né? Então eu vi as consequências dos dois. Então pensa desse jeito, pessoal. Quando você for tomar uma decisão, você tem mais do que outra pessoa a sua centelha divina, a fonte criadora, né? LCS, para você acessar e dizer, me mostra num sonho, se você tem dificuldade de meditação, me mostra num sonho, se eu escolher A, o que vai acontecer, e se eu escolher B, o que pode acontecer. E se abrir para o aprendizado. Porque se a gente ficar, né, Mari, com a crença de que existe uma escolha errada, eu vou ter medo de fazer escolhas e o ambiente daqui é justamente para a gente escolher. O que você diz Tem, aí, tem, Mari? um, tem um filme muito interessante para quem não consegue visualizar isso. A May estava justamente explicando o que o Tom mostra, inclusive essa parte está no terceiro livro, que ele mostra o mecanismo de funcionamento da realidade. Então, a fonte ela tem todas as informações sobre nós, né? Sobre como a gente é, a qualidade que a gente tem e que escolhas a gente pode fazer. Então, dado o momento atual, ela pega e calcula para frente tudo o que pode acontecer e o que é que provavelmente nós vamos escolher, Isso. com maior probabilidade ou com menor probabilidade. Ela deixa os filmes prontos. Não é um filme, não está predefinido o futuro, mas tem centenas de filmes possíveis em função de tudo aquilo que a gente pode vir a escolher. De imediato, daqui a pouco, um pouco depois. Então ela vai calculando, porque ela tem um conhecimento total de nós. Né? Estamos dentro dela, nós somos um livro aberto. Ela não está vigiando ninguém, mas ela usa essa informação, o sistema que ela põe em funcionamento, para calcular as possibilidades futuras e as probabilidades maiores ou menores disso ocorrer. E o que a May acabou de descrever é que ela consultou, ela solicitou informações à fonte, como seria se fosse este caminho, como seria se fosse aquele caminho. E ela teve uma visualização um pouco mais profunda e complexa, não apenas em imagens, mas em sentimentos também, como é que ela estaria se sentindo se estivesse seguido por este caminho ou por aquele. E usou isso como uma ferramenta para fazer as escolhas dela de forma mais equilibrada. É uma coisa totalmente possível. Agora, voltando também à questão das escolhas, eu ia citar um filme que é interessante para quem não teve a oportunidade de ter essa experiência. Tem um filme, eu não vou lembrar agora, depois eu ponho nos comentários lá. Tem uma moça que está terminando o colegial, né? Eu não sei como é que chama, o high school, né? Antes de ir para a universidade, para a faculdade, e ela está naquele último dia de oportunidade de se despedir, aquela festa com os colegas e tudo mais. E aí acaba que ela tem um melhor amigo dela, que está com ela, e
E eles acabam tomando algumas bebidas e, no momento, eles decidem acabar tendo uma relação ali. No momento seguinte, que é o que vem, o que importa, ela descobre, o filme se divide em dois. Num, ela descobre que ficou grávida, e no outro, ela segue os planos que ela tinha, que é mudar de cidade, frequentar um curso, arrumar um estágio. Ela mexia com arte, né? E no outro, ela descobre que ficou grávida. Ela gostava muito, era um amigo dela, mas ela não tinha intenção de se casar com ele. Mas eles eram amigos, né? E se ajudaram, criaram essa criança, ela ficou na casa da família. E no outro, não, ela viajou, mudou de cidade, arrumou um lugar para morar, né? E arrumou um emprego. E assim, foi mostrando, né? Se ela tivesse escolhido um caminho e se ela tivesse escolhido outro caminho. E esse caminho que ela teve, o filho, teve alguns percalços, dificuldades, maiores em função dela estar em casa, incomodar os pais terem que se envolver nas coisas, né? Ter que cuidar da criança, ter que se interagir com aquele grande amigo dela como pai do filho dela. E o outro, ela pode namorar outras pessoas do trabalho, se dar bem ou se dar mal com isso, né? Ter impactos, progredir no trabalho, avançar. Mas assim, o filme foi mostrando, e no final, no final, eu não vou nem contar os detalhes, claro, mas assim, o que importa de tudo isso é que ela percebeu, vamos dizer, a gente percebeu, nós percebemos que estamos vendo as duas vidas, porque cada uma delas está vendo uma vida só, que no final, nas duas vidas ela teve progresso pessoal, num caso ela teve a interação com o filho, né, aquele crescimento, a oportunidade de ser mãe, então teve várias coisas positivas e negativas, porque ela teve que cuidar da criança e daí não pôde dedicar com a carreira de imediato, mas nos dois casos ela acabou, num ela desenvolveu a carreira de forma um pouco mais atrasada, mas também chegou lá, e no outro ela foi bem na carreira, mas a vida pessoal e particular dela de relacionamento foi um pouco mais conturbada e ela também chegou lá, e no final ela viveu, estava bem nos dois casos, com vidas diferentes. E você consegue visualizar o impacto das suas decisões, justamente sobre o que falou, de escolha, de não existir um certo e um errado. São decisões, e cada decisão tem consequências. E a gente pensa que está, quando fazendo escolha, que livre-arbítrio é sobre escolher o futuro que você quer. Não. Livre-arbítrio, a gente não tem acesso do comando, a gente tem influência, mas o que a gente tem, o livre-arbítrio, é para a escolha que está disponível agora, que nem ela podia ter tido a relação ou não com aquele cara, e ela podia ficar grávida ou não dele, e ela podia depois se casar ou não com ele. Então tinham várias coisas que eram imediatas ali. E aquilo ela escolheu. Agora, a consequência. Escolheu ter a relação, qual foi a consequência? Ficou grávida ou não ficou grávida? Né? E aí aquilo atrapalhou determinados planos ou não atrapalhou? Ajudou na vida amorosa dela com uma criança, né? na sensação de ser mãe, ou na sensação de se desenvolver mais rápido profissionalmente. Então, assim, o processo promove o andamento e os resultados. Você faz a escolha da ponta aqui. Né? Então, se você, por exemplo, quer ter uma vida só profissional, você tem que tomar determinados cuidados. E você é mulher ou é homem, para não acabar tendo um filho, né? Porque você quer se focalizar na carreira profissional. Se você tem o desejo de ser pai ou mãe, então a carreira profissional é um meio para você sustentar alguma coisa, não é o mais importante necessariamente. Para dar um exemplo qualquer, né? Mas assim, as escolhas são sobre as opções que a gente tem. Para a gente saber o resultado, a gente vai ter que olhar o desenrolar de acordo com as regras do jogo da interação. Tudo aqui, nessa realidade, é interação e oportunidade de aprendizado. Exatamente. O nome do filme, pessoal, é Como Seria Se. Tem na Netflix, tá? Como Seria Se. O pessoal tá falando o nome da atriz, mas eu não sei se é não a Natalie Portman, porque é uma atriz bem mais jovem. Ela Não, não faz é papel Natalie de Portman. uma. Não é a Natalie. A Natalie já está mais velha. É uma atriz bem jovem, com cara de adolescente. Tá? E uma coisa que eu achei lindo no filme é que a gente não viu nenhuma das escolhas serem erradas. Não, Porque em ambas ela teve felicidade e desafios. Só que era diferente. A felicidade era num campo e o desafio no outro. Mas os elementos eram os mesmos. Só mudava meio que a ordem das coisas. E no final, ela conseguiu se sair bem em ambas as possibilidades que fossem do futuro provável calculado. Então, gente, eu sei que é um filme, mas o filme é para ilustrar
aquilo que já existe na fonte, tudo calculado como probabilidades. Inclusive perguntaram de oráculo. Quando a gente usa um oráculo, a gente está influenciando ou a gente está acessando? Explica um pouquinho de oráculo, que a gente tem o oráculo. Você fez uma vez um vídeo explicando de como funcionam os oráculos, né? Porque tudo já está calculado na fonte, gente. Vamos lembrar. Fonte já tem, ela tem a capacidade de armazenar todas as informações aqui. Aqui, quando a gente está fazendo as escolhas, olha só o nosso campo de acesso quando a gente pensa que é o avatar. É isso aqui só. Mas aí a gente lembra que a gente consciência, que a gente pode acessar a nossa centelha de consciência e pode acessar a fonte. Então, tudo já está calculado aqui. Tudo já está à disposição. E não existe uma regra dizendo, não, você não pode chegar na fonte, né? Não, é você que pode sim chegar, caso você realmente decida, eu sou consciência e eu posso acessar. Por isso que parece, alguém perguntou assim, mas parece muito fácil, Mai, quando você fala. Mas é prática, gente. Você vai praticando a meditação em ponto zero para que você possa ir, presta atenção, você vai ter que, é como um avião que tem que passar das nuvens densas, né, Mário? Para entrar em estado de cruzeiro. Mas no início pode ter alguma turbulência, que é o que nessa camada aqui, entre a centelha e a fonte, entre o livre-arbítrio do personagem, existe uma camada densa de crenças, existe uma camada de nuvem de memórias, que pode ser que você não consegue sair. E aí você precisa da meditação, você precisa de compreender esse funcionamento, que isso ajuda muito. Porque, sabe, Mário, uma coisa que me facilita muito acessar a fonte foi depois de ter entendido isso aqui. Porque aí eu fico assim, eu não sou personagem, eu não sou, eu posso acessar minha centelha que acessa a fonte, eu vou junto e eu acesso. Na verdade, nós somos isso aqui, né? Que pensa que é isso aqui, que se faz nisso aqui. Então, é isso que fala que o todo é tudo que há. Porque, na verdade, a fonte está... Não sei explicar a palavra, porque é até difícil com a palavra para explicar, mas é isso. Quando você entende como funciona, eu não sou o avatar. Qual a dificuldade de eu acessar outra camada mais profunda de mim? Não tem dificuldade. Mas isso aí você vai, né, Mário, transcendendo. É isso aí. É assim, o que acontece? O conhecimento da informação, por exemplo, nós estamos mostrando um quadro explicando como é que a coisa mais ou menos funciona, usando essa metáfora do quadro. Agora, o que é importante disso é você perceber que não existe nada de difícil nem nada de impossível. Né? Você não está desconectado da fonte, não tem como estar. Nós estamos mergulhados. Aquela foto que eu mostrei do que você é, está mergulhada na fonte com todos os outros, todos conectados e interligados por uma rede de informação como se fosse a internet. Se eu estou com o meu computador, por exemplo, eu estou aqui agora, a MEI está lá a milhares de quilômetros de distância. E você que está assistindo pode estar em qualquer lugar. E a informação está sendo trocada através da rede internet. Né? Agora, nós estamos conectados através da rede da fonte. Nós estamos totalmente conectados, temos acesso a tudo e somos parte dela. Então, ter essa primeira compreensão, que ainda é apenas intelectual, ajuda a perceber e a você dissolver as barreiras. Porque essa é uma das coisas também. Se você imaginasse que é um corpo sólido, construído de pequenas partículas, que são tijolinhos, você é como uma casa, né, cheia de tijolos. Como é que você vai entrar em contato, se deslocar, se comunicar? Você não é uma casa. Você não é feita de tijolos. Você é a consciência, experimentando uma imagem virtual de um avatar num mundo virtual. Então, a consciência é que está no comando do negócio todo. Então, você já está lá mergulhado e conectado. E saber disso, como a May falou, já é um bom caminho, porque começa a quebrar uma série. É por isso que o livro do My Big Tom, para mim, foi um grande quebrador de paradigmas. Ele foi passando o trator em tudo que era crença que eu ainda tinha, né? Que eu achava que já não tinha tantas, mas ainda tinha. Você vai limpando aquilo, vai limpando os medos, vai limpando a crença. Eu não tenho medo de morrer porque eu não morro. O que eu sou não morre, é consciência. Né? Eu estou experimentando um avatar. Então ninguém morre. Eu posso perder a convivência com a pessoa XYZ porque ela partiu daqui, mas ela continua a evolução dela e vai buscar outros avatares, outras experiências. Quer dizer, então assim, você vai perdendo os medos, vai facilitando o uso, inclusive nisso.
Pô, se eu sou consciência e estou no meio da fonte, qual é a dificuldade que pode ter para eu conectá-la? São os meus véus que eu mesmo estou me enrolando neles, das minhas crenças, dos meus traumas, das minhas certezas, né? Porque se você pensa que é possível, é possível. E se você pensa que é impossível, você acabou de criar uma barreira autoimposta, uma regra, uma restrição autoimposta que te impede de perceber o contato que você tem. Porque é uma realidade mental, em grande grau. E se você, a sua crença, ela vai te... Né, o que você não está se deixando experimentar, porque acredita ser de um jeito mais complexo, torna aquilo mais complexo para você. Outra pessoa que não tem aquela necessidade de ver com essa complexidade, para ela vai ficar mais fácil. Eu acredito que é o que você disse também, usando outras palavras, certo? É maravilha. E eu vi um comentário aqui que eu achei muito interessante e foi uma das coisas que o Tom me ajudou muito. Assistir os vídeos dele, compreender todo o My Big Tom, me ajudou muito. Alguém falou assim, aqui já passou o comentário, mas foi uma moça, que quando ela entra em meditação de ponto zero, ela vai para aquele vazio, a consciência pontual, e ela fica com medo e volta. Então, uma coisa que eu percebi é o seguinte, a intenção, o que você quer acessar lá? Entendeu? Por que eu estou indo meditar? Qual é a minha intenção? É só para ficar no vazio? Também pode, mas desde que você saiba. Então, tudo, a intenção determina tudo. Porque teve outra pergunta também. Ah, como eu crio sem interferir no livre-arbítrio do outro? É impossível uma decisão que a gente tome não interfira de alguma forma nas outras consciências que estão conectadas a nós. Né? Por exemplo, qualquer decisão que eu tome, vai interferir de alguma forma no meu marido, nos meus filhos. Eu e o Mário decidimos fazer essa live, então nesse momento, né, interferiu de alguma forma, interagiu com ele, com vocês que estão aqui, vocês viram? Né? Aí, então, gente, é a intenção que determina. Eu estou com a intenção, com a minha intenção. Eu quero controlar alguém, eu quero controlar, manipular o outro, aí a atuação se torna uma ação de ego, né? Que eu não gosto muito de usar a palavra negativo, mas é fins didático, né? Que seria, o Tom fala das duas forças, do medo e do amor, que seria uma qualidade de maior entropia, que seria o medo, que seria o que na espiritualidade chama do negativo, que é a entropia maior. E uma decisão com base numa consciência de baixa entropia, melhora na qualidade da sua consciência em direção ao amor. Então, a intenção decide. Quando você vai acessar a fonte em consciência pontual, eu, por exemplo, eu fui para a consciência pontual e eu perguntei para a fonte, me mostra, se eu escolher a opção A, o que vai acontecer? Aí eu fico parada, a fonte me mostra, eu assisto, eu digo obrigada, agora me mostra a opção B. Então, eu não vou para ficar, tipo assim, randômica lá dentro da fonte. Essa é uma experiência que eu posso ter se eu escolher, que ela é útil para mim, entendeu, gente? Então, quando vocês forem meditar, quando eu comecei as minhas meditações que realmente deram certo, Mari, eu comecei com a intenção, inclusive foi muito inspirado na Esther Hicks, que na época eu não conhecia o Tom, que a Esther meditava para se conectar com mentores espirituais, com Abraham, né? Que seria uma família de consciências. Então, ela conseguiu o objetivo dela, depois de 9 meses meditando. Qual é o teu objetivo ao meditar? Entendeu? Eu vou lá para ficar assim, só navegando no vazio? Pode também, se essa é a tua vontade. Mas qual a tua intenção? A intenção determina tudo. O que você pedir para a fonte, nesse estado meditativo, a fonte vai te dar. Aí você decide. Agora, veja, é importante deixar claro o seguinte, a fonte, ela jamais vai fazer alguma coisa que vai interferir no seu livre-arbítrio, ok? As escolhas são suas. Isso é positivo, não tem interferência. 2, as consequências também são suas. Exatamente. Né? Agora, então a gente deve estar preparado para lidar com as eventuais consequências das escolhas que tem, que elas podem ser de qualquer tipo. Né? Então, assim, se você resolveu, por exemplo, casar, né, com esta ou com aquela pessoa, você resolveu ter filhos ou não com ela, né? Então tudo vai dando aquela sequência e o processo vai trazendo. Então, assim, outra coisa, a consequência ela apresenta
possibilidades. É a mesma coisa que a May estava comentando, a gente não poder dizer para ninguém, você deve casar, você deve se separar. Você deve fazer a melhor avaliação para aquilo que você acredita ser a sua qualidade de vida e a dos outros ao seu redor, se aquilo está sendo contribuição ou não, e se você tem possibilidades de melhorar isso ou não, ou se a sua decisão é que já é final e você quer mudar a sua vida ou não, e assim, é perfeito, a decisão é sua, você toma a sua escolha. Agora, a consequência, a gente tem que estar preparado para lidar com ela. Não quer dizer que vai haver uma consequência ruim, não é nenhum tipo de castigo, nem nada disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, tudo tem consequência. Se eu ligo o interruptor, a luz acende. Se eu desligo, a luz apaga. Pronto, é isso. Né? Não é claro que essa é uma consequência simples, mas assim, se eu estou de noite, eu vou ficar aqui no escuro e você não vai me enxergar. Né? Se eu desligo a chave geral, eu perco a conexão com a internet. Então, assim, essas coisas, todas as ações aqui nesta realidade, elas têm consequências. E a gente tem que estar preparado para lidar com elas. Agora, tem aquilo também da questão da entropia que a May estava comentando. O medo e a alta entropia está de um lado e o amor, a baixa entropia, está do outro. O amor, ele não é egoísta, ele quer o bem de todos. Né? Ele quer o bem do planeta, quer o bem do outro. E a pessoa está fazendo uma pergunta sobre a questão da nossa decisão e a influência no outro. Veja, a gente está num ambiente aqui, né? Como consciência, eu estou lá conectado com todo mundo, mas eu não estou sofrendo nada. Agora, nesse ambiente, as minhas escolhas impactam a vida alheia e a escolha dos outros também impactam a nossa vida. Okay? As principais escolhas para nós são as nossas, que têm um impacto mais direto. Mas elas sempre também, por exemplo, se eu decidir escolher me casar, né? Porque eu sei ter com uma pessoa X, essa pessoa também quer casar comigo, ela está escolhendo casar e eu estou escolhendo casar. Para dar um exemplo, né? Que é um exemplo de relacionamento comum. E aí, vocês escolheram ter uma vida em conjunto, e isso vai ter um desenrolar. E aí vai ter opções lá, né? Vai ter consequências, vai ter dificuldades, vamos ter que aprender, porque se você está sozinho na sua casa, você faz o que quer. Se você está com uma outra pessoa, você aprende que você tem que coordenar as coisas com esta pessoa, né? Porque se você gosta dessa pessoa, se casou com ela porque gosta dela, vai conviver em conjunto, você não vai fazer qualquer coisa e dane-se a pessoa. Então, você quer trabalhar em conjunto e chegar a decisões conjuntas. Agora, um quer morar nos Estados Unidos, por exemplo, e o outro quer morar na China. Vai dar um problema aí, né? Exatamente. Entendeu? Perfeito. E o pessoal sobre o oráculo, é exatamente isso. Inclusive, né, Mari, tá para ir ao ar um vídeo que a gente traduziu por inteligência artificial, a voz do Tom, falando sobre como funciona a astrologia segundo o Maybentou, que é um tipo de oráculo também, né? Seja a carta do tarô, seja o oráculo da centelha, que é uma ferramenta que te ajuda a ler informação que já está calculada na fonte, tipo futuro provável. Isso é uma coisa que, sabe, Mário, para mim é muito, muito clara. Então, quando você vai numa consulta de tarô, às vezes eu ganho muito das minhas amigas que são tarólogas, ou às vezes eu digo assim, vamos lá, eu acho divertido, vamos lá, eu quero uma consulta. Porque eu sei, e quando elas me falam, é como se eu já soubesse. Porque dentro de mim, eu já imaginava que era isso. Então, não é uma surpresa. Quando eu vou numa taróloga, por exemplo, eu não fico assim, nossa, mas não, nada a ver. Não, eu já consigo ver tudo ali e é muito claro para mim. Então, já existe tudo dentro da fonte, tá, galera? Tudo já está calculado aqui dentro da fonte. Quando o Big Bang digital aconteceu, a fonte calculou para frente, tudo isso. E aí os filmes já estão gravados. Lembra? Probabilidade e possibilidade. Possibilidades podem ser infinitas, mas probabilidades não. Probabilidades é para mais ou para menos, é matemática. Então o oráculo ele vai ver quais são, de acordo com a energia que você está emanando, as escolhas que você está fazendo hoje, quais são as probabilidades de você escolher A ou B. Né? Então, tanto que, se você mudar a sua forma de pensar e as suas escolhas, e a qualidade da sua consciência, e você for de novo no mesmo oráculo, vai ler outra coisa totalmente diferente, porque você mudou. Compreende? Tá indo certo, Mário? Não, tá perfeito, May. É justamente isso. Você pode acessar fazendo perguntas e se sensibilizando, né, para ouvir respostas
de qualquer forma, porque resposta pode vir de qualquer forma, né? Você pode abrir um livro numa determinada página e estava com aquela pergunta na cabeça e tem lá um negócio e fala, nossa, está falando comigo aqui, né? Esse tipo de coisa acontece. Você pode ouvir um pensamento que parece seu, mas respondendo alguma coisa que você não sabia e estava se perguntando, como já ocorreu comigo, né? E tem várias formas. Agora, uma das formas... E outra coisa é a intuição. O que a gente chama de intuição é um acesso a essa base de dados de probabilidade através de mim mesmo, né? da consciência que eu sou, e eu estou recebendo, eu posso interpretar isso como sendo de guias, ou como sendo da minha centelha, da minha unidade de consciência. O importante é que eu estou recebendo alguma informação que está sendo útil para eu tomar alguma decisão. Veja, essa decisão, essa informação, dificilmente vai forçar você numa direção ou noutra. Mas às vezes ela vem, né? Por exemplo, a minha esposa costuma ter intuição a respeito de coisas do trânsito, né? Eu acho que eu devia ir por aqui. Ela fala, não, mas vou por lá. E fatalmente, quando ela faz isso, né? Quando ela para e ouve, ela vai bem. E quando ela não ouve, ela descobre por que ela estava tendo aquela intuição, né? Então existem probabilidades, existem formas de acessar, e uma delas são esse tipo de cartas, ou por exemplo, o Xing, né? Existem várias formas de acessar, né? Ou o próprio sistema de horóscopo e tudo mais. O que está acontecendo? A pessoa, o Tom tem um vídeo desse, a gente tem um para compartilhar curtinho. Eu traduzi um vídeo de quase meia hora do Tom falando sobre o horóscopo, né? O horóscopo, por exemplo, tem duas funções, né? Que a gente normalmente vê. Uma delas é para obter previsões, né? Futuras, e outra para obter características das pessoas porque nasceram em determinadas datas, né? Então, uma das coisas que ele propõe é o seguinte, né? Que com relação a essa questão das datas, é o seguinte, esta Terra, né, tem que ser populada com avatares, e de preferência que sejam diferentes uns dos outros, né? Porque se fossem todos iguais, qual seria a graça da interação? Eu penso que vou para a direita, mas todo mundo está pensando e todo mundo vai para a direita. Aí eu penso que vou para a esquerda e todo mundo vai para a direita. E ninguém aprende nada, ok? Então, assim, a variação, a diferenciação neste ambiente aqui, ela ajuda a dar mais oportunidades, possibilidades, aumentar a quantidade de possibilidades no jogo de experimentações diferentes. Então, o que se percebe é que periodicamente, você vê que tem pessoas que são muito parecidas, umas são mais, outras são menos. Então, o que o horóscopo faz é agrupar esse tipo de personalidades com tendências, com isso ou com aquilo, e consegue, muitas vezes a gente olha, quando é bem feito, né, porque pode ser bem feito e mal feito. Você olha e fala, já me ocorreu de olhar para certas coisas e falar assim, minha Nossa Senhora, a última vez que eu tive isso foi olhando aquele horóscopo Kim, que eu olhei o meu e o do Tom, porque uma seguidora, uma pessoa leitora e tudo mais, ela falou, você já conhece? Eu falei, não. Aí ela passou para mim. Eu olhei assim, quase caí para trás, né? Porque tinha, inclusive, lá, mostrava uma conexão minha com o Tom e do Tom comigo, umas posições diferentes lá no negócio. Muito curioso. Você fala assim, meu Deus do céu, né? E o Tom, por exemplo, no horóscopo do Tom, desse Kim, falava em visão ampla. Visão ampla. E ele tem mesmo essa visão Não, ampla. mas se você olhar, é uma das coisas que o objetivo do livro é que a pessoa adquira uma visão ampla. Por quê? É a mesma coisa que você olhar tentar achar o seu caminho no meio das folhas, das árvores, da floresta, e você subir numa montanha e dar aquela olhada de cima e ver onde é que você está e se localizar. A visão ampla é aquilo sempre que te permite tomar decisões mais acertadas, mais tranquilas, mais equilibradas, que você consegue ter um conhecimento melhor de como as coisas funcionam. Mas assim, isso foi só para citar um caso. De qualquer forma, você tem essa questão que define um pouco aquele papel que você veio experimentar aqui para ter algum tipo de vida, para aprender alguma coisa específica, ou para ensinar, ou para seja o que for, né? Então, existe uma espécie de periodicidade na distribuição das pessoas, que é um dos fatores. Você vai ter DNA, família, horóscopo, né? Quer dizer, tem um monte de coisas aí, mas ele, muitas vezes, quando bem feito, ele te dá uma coisa impressionante. Então, por quê? Porque existe essa periodicidade, aparentemente, no sistema, de poder dividir
as personalidades um pouco para dar variação e variedade no sistema. O outro aspecto é da previsão do futuro. O futuro não está determinado, mas como você já disse também, todas as possibilidades já estão calculadas. Algumas têm maior probabilidade, outras menor. E se você evolui, cresce no jogo, na sua expansão de consciência, você consegue impactar mais e modificar essas probabilidades para mais ou para menos. Por exemplo, algo que você quer de positivo que ocorra para você, você está tentando aumentar a probabilidade daquilo ocorrer. Por exemplo, uma doença que você quer diminuir a probabilidade daquilo ocorrer ou ter um desfecho ruim, você está tentando diminuir essa probabilidade. E coisas pessoais, você tem uma influência mais direta, porque é só a sua que está atuando. Quando é uma coisa, por exemplo, aquele exemplo que a gente citou dentro de um casal, um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro, as duas intenções estão atuando lá. Né? Alguma talvez vai ser mais forte, mais impactante, mas assim, quando você tem uma família onde, vamos dizer, o casal está alinhado, eles trabalham em conjunto, discutem, acertam e alinham. E aí os dois vão com o mesmo propósito, a força dobra, né? Porque são dois tendo o mesmo propósito. Né? Então, isso se soma também. Se é um grupo de pessoas, né, intencionando algo específico, aquilo tem força. Por exemplo, círculos de cura, né, onde várias pessoas mentalizam que determinada pessoa se cure de determinada doença, tem uma tendência de ajudar bastante, né, se é feito de forma séria. Por quê? Porque são várias pessoas colocando a intenção para ajudar com determinada força. Então, e o outro ponto, que é o do oráculo, né? O que acontece, por exemplo, quando você está puxando cartas? Tem várias cartas, né, que estão lá divididas com determinadas descrições. Se você tem uma dificuldade de se comunicar com o sistema, o que você está fazendo? Você está usando um intermediário aí, que são as cartas. Você não está vendo que cartas estão lá. Então, o sistema vai renderizar, ajudar você. Você fez uma pergunta com uma intenção, você está mentalizando, você está buscando alguma coisa com seriedade, e você pôs aquilo para o universo e puxou uma carta. Que carta veio lá? Qual é que vai ser renderizada? Mas a carta está material, mas você não sabe qual é. Então, como é que você sabe que aquela que você está virando não é o próprio sistema que está... É o sistema que está renderizando ela para você. Então, pode vir uma mensagem que esteja conectada e seja positiva. Eu, por exemplo, eu usei isso aí, entre outras coisas, quando você me falou para ir para o evento do Tom, né? Sim, eu que, aliás, você falou, tenho, você falou tenho que que foi uma agradecer carta do muito. oráculo. Minha esposa já estava insistindo comigo desde quando a gente descobriu isso no começo do ano. Não, vai. Eu falei, mas eu não sei, o mundo está tumultuado, a gente não sabe como é que vai ficar a economia, isso e aquilo, sabe? Eu não sei, né? Bom, conclusão, eu não sei, eu não sabia. E aí, bom, chegou no momento, eu fui falar para você, olha, May, vai ter um evento, pode ser o último do Tom presencial, né? Não sei, ele está reduzindo a intensidade. Você não quer aproveitar? Aí você falou, eu vou, mas você não vai também? Se você for, eu vou. Aí eu falei assim, e para terminar, eu puxei a carta lá uma hora, né? Eu não lembro exatamente como eu perguntei, mas assim, eu falei, nossa, vamos ver, né? Pum, aí puxei a carta era favorável. Eu não lembro do detalhe agora, mas eu tinha recebido ela, falei assim, deixa eu consultar mais esse reforço, porque eu já estava quase decidido. Aí foi o reforço. Foi bom, foi legal. Você até falou assim, ó, tá tudo conspirando para eu ir. Até a Pois carta é, do oráculo que eu tirei estava favorável. eu entrei para preencher o documento de visto e, pô, no dia seguinte já estava de volta. Eu tinha 3 dias para retornar a resposta, no dia seguinte já tinha voltado, ok. Né? Eu fui ver a passagem, estava tudo certo. Por dia que eu precisava, por horário, tudo foi dando, inclusive a carta. A carta me deu uma mensagem positiva e no final foi maravilhoso, né? Ainda bem que eu fui obrigado por sua insistência, porque valeu. A oportunidade de ir em conjunto, né? E a oportunidade de estar com ele lá e ter aquela experiência foi inestimável, né? Foi inestimável. Foi, nossa, foi divisor de águas, muito bom mesmo. E a gente vai de novo, gente, está com o Tom, dessa vez algo, não é um evento, né? É uma reunião dessa ONG que ele criou e organizadores, pessoas convidadas para organizar um simpósio, um evento que a gente não tem data ainda, mas a gente vai falando para vocês, tá? Então vai ser muito legal poder estar lá em Huntsville novamente em fevereiro. O Mário vai do Brasil, eu vou daqui de onde eu tô.
E vai ser muito legal se encontrar lá. Quer complementar, Mari? É um trabalho de doação que nós estamos fazendo, positivo, né? É muito legal isso aí, você poder fazer algo e ajudar dessa forma, porque essa é uma entidade não com fins lucrativos, né? Ele está tentando puxar essa questão da consciência à tona dentro da ciência. Eles convidaram a gente, tem mais ao todo são 5 ou 6 pessoas para ajudar a organizar, vamos ter oportunidade também de interagir com o Tom e graças à nossa atividade já nisso, aos nossos conhecimentos aí em divulgar esse trabalho e aquilo que a gente pode contribuir para que isso aconteça, então nós vamos estar ajudando nessa organização desse evento com cientistas, né? E vai ser uma coisa muito legal, né? Espero que tudo dê certo e que eu possa também participar do evento. Então nós vamos nos reunir agora em fevereiro e mais adiante nós com um pouco de energia positiva colocada para isso tudo funcionar e dar certo, vai ser uma coisa muito benéfica para o mundo, né? Na minha forma de ver, é uma contribuição, e nós estamos podendo participar ativamente dela, e ainda vamos ter a chance de interagir De com o novo. nosso Papai Noel. Exatamente. E aí, gente, quem sabe, né? Quem sabe não, vai sair, que o Tom quer que saia, né? Esse evento. E aí a gente vai falar todos os detalhes com antecedência para quem quiser ir, se participar presencialmente também, a gente vai falar. Vai ser nos Estados Unidos, então já vão tirando o passaporte de vocês, o visto. Assim que surgir Tem, o tem evento grande chance mesmo, de vocês ser em vão saber. Atlanta, né, Mili? Tem grande chance de ser em Atlanta ou região, só para dar uma Isso. noção. Muito bem. Ali próximo, mais possivelmente da Flórida, né? Justamente por ser uma região onde tem muito fluxo internacional de voos que vem da Europa, da América do Sul também. Então, a Atlanta foi o local mais perto de Huntsville e mais perto também desses voos que vêm direto internacionais. Mas a gente vai deixar, vai comentar tudo. Eu vi muita gente perguntando onde que compra o livro. No Brasil, em português, você só encontra com o Mário, tá, gente? Entre em contato aqui, vou deixar o link das redes sociais de My Big Toe Campbell em português, né? Que é o Instagram, e também o YouTube lá do Mário, que você já tem alguns vídeos traduzidos do Tom, né, em português. Então, tudo isso lá, junto com o Mário, você encontra o livro, você encontra também os vídeos em português. E uma coisa, uma novidade agora, gente, tá? Que é o nosso Combo Consciência. A gente, se você já segue há algum tempo, você sabe. Oh, tem o Parque do Tom Ah, também. desculpa, não, esses são os livros ainda, que eu demorei, eu termino o ponto aqui. Vai É isso mostrar. mesmo. Então, tem a Você estava trilogia falando Baby do Tom. tombo. Isso. E tem o Parque do Tom também, tá? A gente vai falar direitinho. Então, quem já segue há algum tempo sabe que desde 2020, né, Mário, que a gente tem essa parceria de MM e a gente fez o nosso evento presencial em São Paulo em fevereiro de 2020, que foi sensacional. Antes disso, o Mário levou o Tom Campbell no Brasil, né? Antes de 2000, foi 2019 que ele levou, em agosto de 2019, o Tom fez um imersivo em São Paulo, onde participaram muitas pessoas aí. é, e essa gravação do evento do Tom, que foi um imersivo de 3 dias, junto com a gravação do nosso evento em São Paulo, e teve um em 2022, né, Mário, em Brasília, que foi nosso segundo workshop Despertar também, dessa nossa parceria. Então, são 3 eventos gravados ali, falando sobre My Big Toe, falando sobre o Tom, e num deles o próprio Tom ensinando e falando. Além de vários materiais ali de apoio que vai ter, e a gente chamou isso de Combo Consciência. Então, caso você tenha gostado do nosso bate-papo aqui, você já gosta do Tom, do Mário, de mim, desse trio, né? Podemos dizer que Agora, somos um trio. agora é um trio. Exatamente. Então, a gente chamou de Combo Consciência. E aí, a gente vai deixar o link para você ver a página do Combo Consciência, o que é que tem. E para quem entrar, né, os 100 primeiros vai ganhar o ingresso para o nosso segundo workshop Despertar Online, onde a gente vai praticar exercícios no Zoom, um dia inteiro de exercícios
do Parque do Tom. Então vai ser muito legal. O Mário é ótimo, gente, para ensinar esses exercícios. Ah, e esqueci, de bônus tem mais a gravação do primeiro workshop online que a É, gente fez, né? Onde teve são, prática de visão remota, um monte de exercícios ali o Mário foi ensinando para gente, que ele aprendeu com o Tom. é o imersivo com Tom, Despertar 1.0, Despertar 2.0, o workshop online, tudo isso é gravação, e um ao vivo que nós vamos vir a fazer. Então Né? são 4, né? Na verdade, Isso. são 3. Não, são 5, porque ó, o workshop com Tom, de 3 dias, a gravação, o 2 com a gente, de evento, um online, e o quinto, gente, vai É verdade. acontecer ao vivo, você já vai ganhar o ingresso para participar, tá? Então é uma forma que a gente teve de trazer para vocês a oportunidade de fazer parte de um grupo, de uma egrégora que está estudando esse assunto, que gosta desse assunto do tom, e dessa linguagem, dessa matemática aqui, dessas 3 consciências juntas. Tá bom, gente? Vamos definir ainda a data do evento online, que você vai ganhar o ingresso, né? Entrando para esse como consciência. Vamos definir ainda, mas com certeza vai ser provavelmente um fim de semana, que é onde a maioria das pessoas estão disponíveis, tá? Vou deixar o link para todas as redes sociais do Mário e também para o Como Consciência, para você conhecer mais do trabalho do Tom aí nesse bate-papo entre eu e o Mário, explicação do Mário. Práticas também tem, né, Mário? Várias lá. Tem um e-book bem legal também que o Mário escreveu, resumindo, explicando o trabalho do Tom. Fala um pouco desse e-book, Mário, que isso aí já ajuda a pessoa a economizar muito tempo de compreender o My Big Tom. É um ótimo caminho de entrada. Né? Se você, por exemplo, está chegando e não faz a menor ideia do que se trata, ou você tem dúvidas sobre se esses livros dele vão te interessar ou não, você pode dar uma olhada, porque eu dou um panorama geral rápido, com foco em algumas coisas, também o que outras pessoas e outras cabeças estão falando a respeito. A gente fala de algumas coisas de física quântica, de consciência e de coisas práticas para o seu dia a dia. E uma pincelada rápida, porque o Tom tem 3 livros descrevendo. Então, no e-book, eu optei por tocar em alguns pontos que eu achei interessante e dar essa visão geral para a pessoa também ver se ela quer mergulhar mais fundo ou não, se aquilo começa a fazer algum sentido para ela. Então, é bacana. É uma leitura leve, mas são 80 páginas, né? E tem algumas imagens também para ajudar na interpretação. Tem a informação de alguns outros cientistas que estão falando coisas a respeito. Então é bem interessante. E, aliás, e está lá disponível, também vai ser parte aí do pacote, é uma coisa interessante. E eu acho que é isso, né, Meia? E se tiverem dúvidas, é só mandar aqui, tá bom? Escrever nos comentários, entrar em contato ou comigo pelo direct aqui, ou com o Mário lá pelo direct. Mas vai estar rolando tanto nos meus stories quanto nos stories do Mário e na descrição desse vídeo também o link para a página do Combo Consciência, o que tem lá dentro, tá? Por que a gente chamou Combo Consciência? Porque são vários, né? Vários cursos sobre My Big Toe em momentos diferentes. Então, além do que, tem o e-book também e tem áudios binaurais também, né, Mário? Que o pessoal que tem dificuldade de meditação, de acessar a fonte, o Tom desenvolveu áudios que te ajudam nisso. Tem um pacote de áudios que eu preparei, né, que foi para o nosso despertar, e o último em Brasília, e tem um pacote de 4 binaurais que são originais do Tom, que foram distribuídos também nesse evento imersivo com ele. No evento imersivo, como você falou, teve prática também, teve comunicação com outros seres locais, vivos, mortos, né? Comunicação. Teve um caso muito interessante de uma pessoa famosa que participou lá também, teve um contato com o pai, ficou muito emocionada, eu não sabia que a pessoa sequer era famosa, descobri depois, curioso. Mas assim, tem exemplo de como curar, de como se comunicar, né? Tem várias coisas que ele põe em prática, ele propõe essa prática, e os binaurais são um suporte, né? Porque os binaurais são como rodinhas de bicicleta infantil, né? Quando a pessoa não tem ainda o equilíbrio, então ajuda no processo meditativo, porque ele tem uma forma de tornar
por esse sistema binaural, audível, uma frequência de 4 Hz. Se você ligar um som em 4 Hz, não importa o volume, é uma frequência que nosso ouvido não alcança. Então, essa metodologia binaural, ela usa uma frequência de base, põe tipo 100 Hz de um lado, 104 do outro, e aí você ouve uma ondulação 100 Hz. São audíveis, 100 Hz, 200, 300, são frequências audíveis. Então você põe, por exemplo, 100 e 104, ou 200 e 204, ou coisas parecidas, e como você consegue ouvir as frequências base de 100, por exemplo, a diferença de 4 ela vira como se fosse uma ondulação entre um ouvido e outro, e ajuda o cérebro a ir para 4 Hz, que são ondas teta, né? É um grau de meditação bastante profundo, né? E ele não arrasta você sozinho, você precisa querer ir. A sua intenção é mandatória. Você fala, não, eu não quero ir, eu não vou, isso não vai me levar lá, e você não vai chegar, ok? Mas se você está com a intenção de atingir um estado meditativo profundo, para obter, fazer comunicação, fazer questões, obter respostas, influenciar positivamente na sua saúde, você atingir esse estado meditativo, o ser que você é tem muito mais força do que o personagem que você pensa que é. E por isso que a meditação ajuda e os binaurais ajudam a meditação. Isso tudo é explicado no nosso material e tem um pacote grande de binaurais que eu preparei e 4 binaurais originais do Tom lá, também fazendo parte desse combo. Acho que expliquei tudo, né, Mei? Isso, maravilha. E lembrando, gente, esses eram cursos separados. Todos eram separados, né? E a gente uniu tudo. Só o do Tom, a gravação do workshop do Tom, que foram 3 dias, né? O imersivo em São Paulo, né, Mário? Você fazia separado e aí agora a gente está fazendo junto e você, na verdade, ganha como bônus o workshop Despertar 1 e o 2 e o online. E antes era separado. Isso, se você entrar, por exemplo, eu até ia mencionar isso, você está falando que vai disponibilizar o link, eu não me lembrei disso. Se você entrar no meu perfil da bio, o curso do Tom sozinho, o treinamento com o Tom esse imersivo, está lá. Está lá a informação toda. Se você entrar lá e clicar, é o sozinho. Né? Não entre lá agora, eu preciso adicionar, acho que vai ser interessante eu colocar o combo lá também, para ninguém se confundir e acabar fazendo por engano, porque esse combo, além do curso do Tom, né, ele tem todos esses benefícios aí adicionais das outras interações que nós fizemos, ajudando a melhorar essa compreensão. Então é um pacote bem maior, pelas mesmas condições. Exatamente. Então é uma condição excepcional que está sendo feita para esse pacote grande também. Eu vou colocar o link do combo aqui também, mas a May já tem o link do combo para compartilhar lá também. Bom. Então, o pessoal aí da equipe já passa para o WhatsApp do Mário o link do combo para ele colocar. Porque não vale a pena você fazer só o do Tom. Porque tá as mesmas condições do combo, que vem mais coisas. Não tem diferença de preço, não, gente. Entendeu? Então, o Mário já tem algumas turmas, né? Que foram feitas com só o curso do Tom. Exato. E agora a gente está fazendo com as mesmas condições, o mesmo valor, que seria só do curso do Tom, com mais esses outros 4, né? Porque são 2 gravações dos eventos presenciais, um online e o ingresso para o próximo evento no Zoom, comigo e com o Mário. Né? E, por exemplo, você lembrar, o Despertar 1.0, você deu foco no Kybalion, nos pontos similares do Kybalion que colaboram aí, que trazem consciência, e eu estava dando foco no digital, né, no virtual, e no Despertar 2.0, já nós dois estivemos falando sobre o digital e o virtual, então tem alguma diferença, vamos dizer, de pontos de vista para ajudar a ampliar a coisa. E, além de tudo, você tem todo o pacote de perguntas e respostas, daquelas que foram feitas para o Tom e ele respondeu diretamente, aquelas que foram feitas para nós nos 2 eventos, aliás, nos 3, né, incluindo o workshop, também tem todo esse pacote de perguntas e respostas que já estão lá, mais a possibilidade de perguntar qualquer outra coisa que a gente vai responder também. Eu vou estar disponível. Eu dou um tratamento muito especial para essa questão, eu não deixo ninguém sozinho, né?
todas as perguntas que vierem, elas vão receber uma resposta até que isso seja esclarecido satisfatoriamente para você. Se todo o pacote de perguntas e respostas que já tem lá não for suficiente, a gente vai estar à disposição para responder a qualquer pergunta nova que surja também. Tá? Isso, foi bem lembrado. Então, vocês estão vendo essa live aqui? Pois é. A gente vai ter lives fechadas para os alunos, para ir respondendo. Conforme você for avançando lá nos estudos, assistindo os vídeos, pode surgir dúvidas. Até mesmo na leitura dos livros. Aí, lá, você vai enviar sua dúvida lá dentro da plataforma. A gente vai juntar todas as dúvidas e vamos fazer lives periódicas para responder aos alunos, o que vai ser bem legal, porque aí já é um ambiente mais fechado. Lembrando que isso é também uma forma da gente fazer o nosso trabalho divulgando os ensinamentos do Tom, de explicar, né, exatamente como é que é feito isso, né, como é que funciona, porque assim, quando a gente não sabe por onde começar, é legal ter um local organizado, com um grupo de pessoas que estão interessadas no mesmo assunto, para que a gente possa saber que está falando com pessoas que estão sérias ali nesses estudos, né? E eu vi alguém perguntando sobre o evento que vai ter, o simpósio, a gente não tem data ainda, que é o evento do Tom, e que se alguém perguntou se vai ter tradução simultânea, né, lá em português. Vai ter eu e o Mário, a gente pode se voluntariar, revezar e providenciar algum equipamento. Eu já trabalhei como tradutora simultânea, então tem um equipamento que a gente fica quietinho no lugar com o microfone e a pessoa põe ponto eletrônico e ela fica ouvindo a nossa voz traduzindo o que o palestrante está falando. A gente pode já, tendo uma quantidade X de pessoas que precisem, a gente pode providenciar, né, Mari? A gente já leva isso em fevereiro, essa questão lá para a nossa reunião, que a gente vai fazer com o Tom. É isso aí, porque assim, nesse momento não está definido. Está definido que, sei lá, em outubro, novembro, como target do ano que vem, a gente deve estar organizando esse evento com esse foco em data a ser definida, mas a gente está trabalhando nos detalhes, quem vão ser os palestrantes que contribuam para a sua expansão de consciência. O Tom vai estar aprovando estas pessoas também, se, assim, não tem a intenção nossa de trazer qualquer um, são pessoas que realmente tragam contribuições de peso para você, e à medida que isso tudo for evoluindo, a gente vai compartilhando. Mas, em princípio, originalmente é para ser um evento em inglês, nos Estados Unidos, mas eu acho que perfeitamente é o que a May falou, né? Ainda mais que nós estamos lá juntos também, né? A gente tiver uma massa de brasileiros aí, a gente pode trabalhar com isso e verificar, porque isso aí são coisas que são relativamente fáceis, disponíveis nesse tipo daqueles radinhos, onde a gente pode ajudar com essa tradução simultânea. Com certeza. E a gente vai divulgar isso, mas a gente já está falando para que você já providencie o seu passaporte, seu visto. O Mário falou que está tudo... a gente está mais ou menos, né, provável as probabilidades de ser em Atlanta. Então, Atlanta, ali por volta do mês de outubro de 2024, em Atlanta. E aí, nesse evento, você vai encontrar eu, o Mário, o Tom e mais outros palestrantes, né? Tem uns nomes aí bem interessantes de cientistas que vão estar palestrando também nesse evento, tá? E que melhor forma do que se preparar para um evento como esse, chegando lá sabendo alguma coisa, que é estudando junto com o Mário, comigo e com o Mário, né, através do Combo Consciência. E com o Tom, né, porque estamos nós três Sim. lá dentro do Combo Consciência, tá? Então, alguém perguntou assim, encontros binaurais lá. Sim, binaurais. Entra na página para você ver o tanto de coisa que tem nesse combo, gente. Tá maravilhoso para você ir estudando, se preparando aí para o próximo evento, que vai ser, antes do evento com o Tom, vai ter o nosso evento online, né, Mário? No Zoom, Sim, claro. onde a gente vai ficar um dia inteiro com vocês no Zoom, praticando os exercícios do Parque do Tom e tirando dúvidas também, além das lives periódicas que a gente vai ter para tirar as dúvidas dos alunos, tá? E repassando tudo isso que a gente está fazendo, gente, aqui no Brasil, com o Mário, que eu sempre digo assim, o Mário está me dando a oportunidade de fazer parte. Pense num homem que tem respeito. Cheguei lá, gente, com ele, a esposa do Tom. Tom, todo mundo lá conhece o Mário. O Mário é bem quisto. Nossa, pense um homem que chega lá, ele tem o respeito do pessoal lá.
E aí eu cheguei, pronto, o Mário me entrosou lá com o pessoal. Então, tudo que a gente faz aqui, o pessoal sabe. Então, a gente comenta, né, Mário? Ah, a gente fez uma live falando tudo. Então, o Tom tá sabendo. A gente vai explicando, falando para ele. Ele fica muito feliz de saber que a gente está podendo contribuir, passando para frente essa mensagem de que a consciência cria a realidade. Por um único motivo, hein, gente? É porque isso é positivo para você, né? Assim, a gente não tem aqui o interesse de trazer algo que não seja positivo para você. E a gente fica super tranquilo, é uma coisa que a gente conversa muito também, eu e a May, de estar podendo falar e trazer o conhecimento desse cara, né? Que, assim, é uma pessoa fantástica. Ele, assim, é o luminoso. Então, assim, não tem nada. Eu estudo esse material de fio a pavio, de cima para baixo, de um lado para o outro, de verso para reverso, há anos. Fiz o trabalho da tradução, assisto os vídeos, estudo e raciocínio por mim mesmo, usando as ideias, né, que você pode começar a pensar por você mesmo, usando esses mecanismos. E você não encontra um aspecto negativo ou prejudicial para quem quer que seja. Assim, porque às vezes você tem dificuldade de falar de alguma pessoa que está dizendo isso ou aquilo, porque às vezes a pessoa é meio polêmica, ela tem uma coisa boa, depois tem uma coisa duvidosa. Esse material, esses conceitos que o Tom traz são libertadores, não é para ninguém acreditar nada, é para você estudar, avaliar, experimentar, ver se bate com a sua realidade de vida, com as informações que você já tem, com aquilo que você já aprendeu batendo a sua própria cabeça, se confirma aquilo ou não, e experimentar aquilo que você ainda não teve experiência, você pode experimentar, ele te explica como chegar lá, né? Para você aprender, porque se a verdade não for sua, se você não tiver chegado nela também, usando esse mapa que eu amei, o Tom, estamos passando para você, ela não vai ser nunca a sua verdade. Você precisa experimentar, você precisa validar aquilo. Né? Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre fala, e que você vai ver o Tom falando pessoalmente nesse combo aí. Ele fala isso do começo ao fim, no livro ele escreve várias vezes. Não é para você acreditar, isso é um mapa, é para ajudar o seu processo intelectual, para que você possa experimentar, compreendendo mais ou menos onde está pisando, e trilhar esse caminho, experimentar por você mesmo, e ser livre, né? Ser melhor, ter uma qualidade de vida melhor. É para isso, não é um material para cientista, tá? Não é para lançar foguete. Apesar do Tom ter experiência nisso também, o livro não é a respeito disso, é a respeito de nós, da nossa vida. Né? Gratidão, Mário. Gente, eu estou muito feliz mesmo. E essa é só a segunda live. Então, a gente vai ter um período aí, uma temporada, toda terça, falando sobre os ensinamentos do Tom. Que é uma coisa que... Porque às vezes a gente começa falando, né, Mário? Pelo menos eu aqui. Você fala sempre. Mas aqui no Temporariamente Humano a gente começa falando, aí para, aí o pessoal perde o fio da meada. Então, se você não quer perder o fio da meada, quer mergulhar em My Big Toe, nos ensinamentos, na forma que o Tom, como consciência aqui, trouxe a tradução do funcionamento da realidade, e isso conecta com você, então é um lugar legal você seguir o Mário, seguir o canal dele, seguir o Instagram e também ler a trilogia e fazer parte do Combo Consciência. Que lá você vai encontrar tudo organizado, ferramentas, tudo que você precisa para você compreender o My Big Toe, a realidade da forma como o Tom explica, tá, gente? Que tem muita congruência com aquilo que o Caibali falava há 5.000 anos, né? Que eles usavam outra analogia porque eles não entendiam a forma que a gente entende hoje. Então, eles diziam um sonho, que era mental, que era uma ilusão, que na verdade é virtual, né? Que é como holográfica. Que hoje a gente tem mais acesso a esses termos porque avançamos um pouco mais na tecnologia. Porém, o mais importante é a qualidade da nossa consciência, é isso que importa. E uma coisa importante para ressaltar, né? Porque para aqueles que estejam vindo comigo do meu canal e ainda não conhecessem você, apesar de que a gente já interagiu tantas vezes, né? A May fala de um aspecto amplo de outros autores, de outras coisas, mas sempre trazendo conhecimento que ajudem na sua iluminação, no seu esclarecimento. São coisas positivas, né? E alinhadas, né, com esse tipo de conhecimento. Então, o nosso canal é mais focado, apesar de que eu ainda trago o exemplo de vários outros, mas o seu é mais amplo, né, em trazer outros
de outros autores, mas assim, tudo muito alinhado com benefício para o ser que você é, para a consciência, para a centelha. Então, aliás, parabéns, May, e congratulações também para a sua audiência aí. Você chegou a 200 mil agora, né? Muito bacana, parabéns, você merece. Gratidão às centelhas, ó, ó o coração. Gente, que maravilha, que delícia. E eu falei na nossa primeira live daqui de consciência, que o Tom é o meu guru mestre iluminado, que a fonte me trouxe, porque eu já estou buscando essa coisa da iluminação há muitos anos. Então aí eu vou lendo, principalmente mestres indianos e tal, e a linguagem é maravilhosa, mas ainda é um pouco distante do nosso dia a dia. É uma linguagem de uma outra cultura. E aí eu pedi muito, muito para a fonte me mostrar um mestre iluminado. E, gente, e tem um mestre, Papaji, que ele diz assim: você vai saber quando você encontrar. E quando eu encontrei o Tom pessoalmente, você vê nos olhos. Os olhos, ó, tá até aí, Mário, afasta a cabeça para a gente dar uma olhada. Ó, é esses olhos assim que parece que ao mesmo tempo que é um vazio de ego e um infinito de consciência dentro. É como se o universo estivesse te olhando. É um negócio surreal, gente. Pessoalmente, você sabe que aquela pessoa sabe algo que você não sabe. Aquela pessoa viu coisas que você nem sonha. É isso que eu percebo quando eu olho para o rosto do Tom. E é muito forte, é muito forte. E a sensação é de que ele sabe o que eu estou sentindo, ele sabe o que está na minha mente. Foi muito interessante. Até o abraço dele foi muito, muito carinhoso, porque eu estava chorando muito. Quantas fichas estavam caindo, eu estava me sentindo assim, mais perto de casa, sabe? Ali. E eu até fiquei pensando, meu Deus, quando é que eu vou ver o Tom de novo? Eu tenho que ver o Tom de novo. Aí você me mandou aquela mensagem, Mário, falando da Mong para participar e tal, que ia em fevereiro. Eu disse, meu Deus, mais sinal do que esse não é. Então, assim, é uma forma que eu tenho de estudar a iluminação, de me iluminar e passar isso para minha audiência que também busca, porque a gente quer cocriar muitas coisas e isso é maravilhoso. Só que eu digo que as minhas cocriações são frutos da minha melhora de qualidade de consciência, da busca na iluminação. Então, a busca não é por coisas. A busca é pela melhora da qualidade da consciência, pela iluminação. E aí, a consequência disso é que a gente vai, né, manifestando, realizando, manifestando o que a gente precisa para dar suporte na nossa experiência temporariamente humana, né? Gratidão, Legal. Mário. Gratidão, Gratidão, centelhas. May. Gratidão a todos que participaram conosco por esse interesse grande em buscar esse esclarecimento. Eu fico muito feliz de ver essas pessoas buscando isso, querendo crescer, querendo ampliar. E muito obrigado a você, May, por essa oportunidade de estarmos interagindo juntos. Que eu sempre, assim, toda vez que eu menciono alguma coisa em conjunto com você, chove felicidade aqui. Todo mundo fala, dupla MM, não sei o quê. Exatamente. E o Legal. MM é doce, né, Mário? Isso que é legal. É, Doce e mas é colorido. colorido e tem chocolate. Exatamente. Ótima analogia para nós. É Gente, isso vejo aí. vocês, então, semana que vem, mais um episódio aqui da nossa série Consciência com Ciência. A gente vai trazer um pouco mais dos ensinamentos do Dr. Tom Campbell. Um beijo. Até mais, gente. Feliz ano Tchau. novo, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo, verdade.